Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 15, o versículo 28. Assim está escrito: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse é o texto em que vamos refletir nesta oportunidade dentro da expressão dita por Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Nós sabemos pela Escritura que a fé é o elemento principal para se crer em Deus. Mesmo porque a definição bíblica é: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no versículo 6 do capítulo 12 de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, 17. Hebreus, capítulo 11, e o versículo, capítulo 12, e o versículo de número 2, está escrito assim: que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Então, vemos por aí a preciosidade da fé em todos os sentidos. Por isso entendemos como sendo um elemento principal para se crer em Deus. E existem, conforme nós observamos em vários textos bíblicos, o Senhor falando a respeito da fé, com a qual as pessoas se apresentavam diante dele. O caso que estamos refletindo trata-se de uma mulher cananeia que, numa oportunidade, ela foi diante de Jesus clamando e pedindo a ele por um socorro. Ela tinha uma filha e esta filha estava, na linguagem bíblica, miseravelmente endemoniada, e aquela mulher queria que Jesus libertasse a sua filha e que ela não mais ficasse a sofrer na mão dos demônios, no poder dos demônios, mas que fosse então liberta. E ocorre um fato que todos nós conhecemos. Ela foi a Jesus, Jesus ouviu o pedido dela, não lhe deu nenhuma palavra. E ela continuou, porque ela tinha a sua necessidade e precisava de uma solução. E entendia que esta solução só era possível através do Senhor Jesus Cristo. E então ela continua. E os discípulos, perturbados com o clamor daquela mulher, é sempre assim. Quando não é na pele da pessoa, ela não sente necessidade. Mas quando a pessoa está sofrendo, ela quer que todos tenham compaixão dela. Era o caso daquela mulher. Mas os discípulos e os demais não era com eles, então não fazia diferença. Continuaram sendo insensíveis. E disseram a Jesus: despede essa mulher, ela vem gritando. Parece como a dizer: isso é uma coisa feia, despede logo, manda essa mulher embora. Mas Jesus não despediu a mulher, Jesus seguiu seu caminho e ela seguiu. E quando disse isto, Jesus disse aos seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher curvou-se diante de Jesus, mesmo diante de toda a aparente rejeição. Ela se curva, ela adora e ela lhe faz um pedido e diz: Senhor, socorre-me. Então, quando ela diz esta palavra, ela recebe uma outra resposta, dizendo: não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E a mulher então entendeu a palavra de Jesus e disse: sim,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Colocou-se na condição de quem estava à procura de apenas uma migalha. Era o suficiente para aquela mulher. Ela não precisava do pão todo, ela precisava só de uma migalha. E era suficiente. Isso seguiu-se. Chegou em dado momento, Jesus estava ali provando a fé daquela mulher. E chega o momento, então, em que ele diz isto para ela. E Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha sarou imediatamente. Resultado de uma grande fé. Bem, como nós olhamos aqui e vemos Jesus falando que a fé daquela mulher cananeia era uma fé grande, quando olhamos a Escritura, nós vamos observar o próprio Jesus, em várias situações, falando sobre medidas da fé. Quando os discípulos duvidaram de Jesus, Jesus questionou a eles porque eles tinham pouca fé. Então, existem aqueles que não têm nenhuma fé, existem aqueles, à semelhança dos discípulos, que estavam todos os dias com Jesus, mas no momento de dificuldade, eles revelaram que a fé deles era muito pequena. E Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Mas ele fez uma ressalva, ele dizendo: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, direi a este monte: lança-te daqui a acolá, e assim acontecerá. É que a fé dos discípulos era pequena, mas não estava em atuação. A fé pode ser pequena, mas quando colocada em ação, esta fé se agiganta. Esta fé traz o resultado, a semelhança da semente de mostarda. Depois de plantada, ela cresce e ela vai dar o seu arbusto. Então tem nenhuma fé, pequena fé, a semelhança dos discípulos, ou pouca fé, né? Que foi a palavra de Jesus. Encontramos aqui esta mulher que Jesus relatou que ela tinha uma grande fé. Então veja, nenhuma fé, pouca fé, grande fé. Então são níveis de fé. Níveis de fé. Cada um de nós podemos estar num ou no outro nível deste. Mas o melhor é que estejamos no melhor nível de fé diante do Senhor, visto que temos tido com Ele a experiência, a libertação, a transformação, a cura, e tudo isto são resultados da obra do Senhor na nossa vida e deve gerar em nós a fé, a convicção plena e segura no Senhor Jesus Cristo. Mas a mulher, ele disse: grande é a tua fé. Ao centurião, quando chegou diante de Jesus pelo seu criado que estava enfermo, Jesus disse a ele o seguinte: eu irei e lhe darei saúde. Ele voltou-se para Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Então, a expressão de Jesus é: nunca, nem mesmo em todo Israel, vi tanta fé. Uma fé além da grande fé. Ele viu num centurião e disse: vai e como creste te seja feito. E ele foi e o seu criado ficou curado. Creu numa única palavra de Jesus. Aqui está uma mulher que vai diante de Jesus em busca da libertação da sua filha. Jesus avalia a fé desta mulher e traz o veredito, dizendo que a medida de fé que esta mulher possuía era uma fé grande. Portanto, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Então, no caso desta mulher,
a avaliação que Jesus fez é que ela era possuidora de uma fé grande. Se hoje Jesus fizer esta avaliação em mim, em você, em cada um de nós, qual será a medida da fé que Jesus encontrará em nós? Será que ele não encontrará nenhuma fé? Será que ao avaliar ele encontrar uma fé muito pequena? Ou ele há de encontrar uma fé grande? Ou, a semelhança do centurião, tanta fé que não tem expressão para poder medi-la? Que tipo de fé Jesus vai encontrar em mim e em você, se ele hoje fizer a avaliação da nossa fé? Em que ponto nós estaremos? O certo e seguro é que, por estarmos servindo ao Senhor e conhecê-lo espiritualmente, ter ele habitando no nosso interior, é de se esperar que tenhamos uma fé grande, daí para mais, e que jamais venhamos a ser como aqueles que não têm fé ou como aqueles que têm pouca fé, mas que a nossa fé no Senhor, ela possa ser uma grande fé. Uma grande fé, com certeza, ela trará sobre si alguns resultados que são necessários. E vamos pontuar, dentro do exemplo desta mulher cananeia, o que uma grande fé foi capaz de resolver. Então nós, ao olharmos esse texto, nós vamos encontrar que esta grande fé da mulher nasceu primeiro em virtude de ela ter uma grande necessidade. Qual era a necessidade desta mulher? Bem, a necessidade dela era a libertação da sua filha, que estava miseravelmente endemoniada e ela não encontrava resposta em lugar nenhum. Então, em virtude desta grande necessidade, que fugia ao controle daquela mãe, ela precisou demonstrar diante de Jesus uma grande fé. Então, uma grande fé nasce em razão de uma grande necessidade. Então, a grande necessidade despertou no coração da mulher uma grande fé. Uma fé ativa, dinâmica, viva, poderosa. Então, este é o primeiro ponto. Uma grande fé nasce, na verdade, de uma grande necessidade. Mas também, na sequência do que a mulher foi pedindo a Jesus, e quando chega o momento que ela se dobra diante de Jesus e se curva diante dele em adoração, e ele então diz que não se pode pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, nós encontramos aqui que a grande fé de que aquela mulher foi possuidora, ela estava acompanhada de uma grande humildade. Ela não se abateu diante do que ouviu, ela não ignorou, ela não jogou tudo pelo ar, ela humilhou-se diante do Senhor, revelando que era possuidora de uma grande humildade. Então, uma grande fé sempre vem acompanhada de uma grande humildade. Foi o que aconteceu com aquela mulher. A sua grande fé lhe despertou e deu-lhe uma grande humildade. Mas, em terceiro lugar, uma grande fé, ela tem consigo a convicção de que vai receber aquilo pelo qual foi à procura. Ela foi em busca de uma libertação pela sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Então, quando ela vai diante de Jesus, e Jesus avalia a fé daquela mulher como grande fé, ela consegue o resultado que foi buscar. É o que diz Jesus aqui
no versículo lido. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Então, por a sua fé ser grande, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Uma grande fé recebe uma grande bênção de Deus. Qual foi a grande bênção? A libertação da sua filha. Mas encontramos em quarto lugar, uma grande fé é aquela que crê na palavra de Deus e é recompensada com a bênção desejada. Então, uma grande fé, ela nasce da palavra e ela crê na palavra. A ação da fé é em função da palavra de Deus. Então, nós encontramos aqui estes elementos necessários diante desta grande fé demonstrada por esta mulher. Já falamos que a fé é o elemento principal de se crer em Deus, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, e que Jesus é o autor e o consumador da fé, e que existem, segundo os ensinamentos de Jesus, vários níveis de fé. Os que não têm fé, que não creem, são incrédulos. Os que têm pouca fé, os que têm grande fé e os que são possuidores de tanta fé. São os níveis que Jesus ensinou ao longo do seu ministério. No caso desta mulher, Jesus disse que ela tinha uma grande fé. E, portanto, uma grande fé, ela alcança ou ela nasce de uma grande necessidade. Com maior seja a necessidade, maior a fé empenhada em busca da solução. Então, uma grande fé nasce de uma grande necessidade. Segundo, uma grande fé é acompanhada também de uma grande humildade diante do Senhor, em curvar-se, em adorar, em não revidar, em ficar ali atenta e saber que a fé é possível. Terceiro, uma grande fé ela recebe uma grande bênção. Ela foi em busca de uma libertação e foi o que ela conseguiu mediante a fé. Então, que eu e você, que cada um de nós possamos ter esta grande fé, crendo na palavra de Deus e sermos por ela recompensados através da bênção que advirá desta grande fé no Senhor nosso Deus. Então, avalie, reflita e medite. Em que nível de fé você está? Sem nenhuma fé? Com pouca fé? Com grande fé? Com muita fé? Ou com uma fé que não tem expressão? Tanta fé, conforme Jesus registrou. Avalie a sua fé e procure fundamentar-se na palavra de Deus, que através dela a sua fé vai ultrapassando níveis e vai chegar ao nível desejado diante da presença do Senhor, de receber dele uma grande bênção, uma recompensa e a bênção desejada mediante a fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Ó homem, ó mulher, ó irmão, a tua fé deve ser semelhante. Ó, grande é a tua fé. Medite e reflita sobre este ponto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.